é Lucas, sou estudante da graduação de História na Universidade de Brasília, faço parte do programa de iniciação científica do edital de 2020 e 2021. Meu objeto de pesquisa é o narcotráfico e a crise institucional no México, e quando eu estava desenvolvendo a minha pesquisa, eu decidi dividi-la em três eixos de análise. O primeiro diz respeito à crise institucional no México, em que eu aponto que sucessivas decisões politicamente orientadas atuam no sentido de aprofundar as desigualdades sociais no México. O segundo eixo de análise diz respeito à pobreza decorrente principalmente desse constante estado de crise social e política no México. E o terceiro é o narcotráfico como resultado desses dois últimos elementos. Minha pesquisa está centrada principalmente, a primeira parte, na tese de Pablo González Casanova, em seu livro Democracia no México, em que ele aponta três possíveis motivos pelos quais o México se encontra em crise institucional. O primeiro é o contraste entre as normas ideológicas e jurídicas e a realidade política. Esse autor aponta que os estados latino-americanos e os estados do Caribe, eles passam por um processo de importação de constituições, principalmente dos países da Europa, e, portanto, chegam aqui constituições completamente descoladas da realidade política desses países. O segundo elemento, portanto, é o domínio das grandes nações, principalmente dos Estados Unidos, em que, colocando esses países em posição de subordinação e de subalternidade, acabam por diminuir sua expressão no cenário geopolítico e até sua capacidade de negociação. O terceiro elemento, que se liga ao segundo, diz respeito à presença constante e intensa das empresas estrangeiras nos territórios latino-americanos e no México, nesse caso, em que eles atuam diretamente no processo eleitoral e até nos processos políticos desses países, mais uma vez reforçando a subordinação desses países ao poderio norte-americano. O quarto elemento, também trabalhado na tese de Valdan Sal e de Verônica Giordano, diz respeito sobre a existência quase que total durante 7 décadas de um único partido, que é o Partido Revolucionário Institucional, mais conhecido como PRI, que durante 7 décadas eles ficaram no poder, reverberando somente seus posicionamentos políticos, dificultando, inclusive, a consolidação efetiva de uma democracia e não trabalhando no jogo político esses quesitos básicos de pluralismo político e de uma democracia realmente participativa. Os autores, inclusive, apontam que é um sistema carente de pluralismo político e de dissidentes. O segundo eixo de análise é a pobreza, como indicador dessa crise social, que demonstra a fragilidade do Estado e a sua incapacidade de gerar empregos, colocando milhares de trabalhadores na informalidade e diminuindo o consumo de bens da população no geral, principalmente das camadas mais baixas, diminuindo o acesso ao alimento, diminuindo o acesso aos bens de consumo no geral, e aumentando assim, portanto, um estado de crise e de insatisfação social quase que geral. O narcotráfico surge nesse cenário, colocando em evidência uma burguesia rica e que exerce seu poder por meio da violência. O marginalismo quase que intrínseco ao narco hierarquiza e delineia muito bem esses grupos de poder, os grupos dominantes e os grupos dominados, e a violência, como resultado disso, só coloca em evidência um Estado que possivelmente é falido e incapaz juridicamente. Portanto, as minhas considerações finais são baseadas principalmente nos autores Glauber Andrade e José Rubens Mascarenhas, em que eles apontam que sim, o narcotráfico é um poder muito presente nesses países latino-americanos, no caso o México, mas que para além do domínio territorial, eles precisaram de outros elementos para se constituir um Estado. E aí a tese deles é guiada principalmente por essa pergunta, por que o Estado é tão permissivo com essas práticas? Eles apontam que existe uma relação muito profunda e muito presente de dependência mútua entre o narco e o Estado formal. Situações de conflito entre esses dois não é tão vantajosa assim pro Estado, porque passa uma imagem de Estado realmente falido, e funciona mais ou menos como uma estratégia de estabilidade, que é tolerar a existência do narco e fazer concessões e promover o diálogo com esses grupos. E é isso, obrigado.